Olá, meu amigo, minha amiga. Olha só, novo encontro. Hoje nós vamos dar continuidade aos encontros sobre Previdência Complementar e ESG na prática. E para isso eu tenho aqui duas convidadas da área jurídica e de Previdência Complementar, com muita experiência, espero eu, saber beber dessa fonte junto com vocês. Inclusive, as perguntas que foram me enviadas, agradeço a todos que elas estão aqui e tentarei extrair dessas damas todas elas. Olha só, estou aqui hoje com a Elaine Turati, Érica Palma, são duas especialistas do segmento de Previdência Complementar e vou falar rapidamente porque eu tenho que aproveitar o tempo dela. Sobre Elaine Turati, seja muito bem-vinda. Olha só, jurídica, ela hoje é diretora da PFM, uma empresa que trabalha em soluções na área de Previdência Complementar e já tem uma boa jornada que ela vai contar ao longo do nosso bate-papo aqui. E a Érica, olha só, ela também tem muita experiência na área. Hoje ela está presidindo a AOB Preri São Paulo e é sócia também da Cavesale Advogados. Então eu já vou passar aqui para algumas perguntas, mas é um bate-papo. Gente, um prazer enorme ter vocês aqui no podcast. Espero deixar vocês à vontade e sintam-se fazendo bate-papo com você, meu convidado, porque elas estão aqui à nossa disposição. Cuidado, Valdo. Cuidado, Valdo. Não pode deixar duas mulheres completamente à vontade para falar, senão esse podcast aqui vai ter uma longa duração. Mas é bom, gente. Então, assim, usem a simplicidade que a gente sabe dar às coisas técnicas das nossas áreas. Sim. Esse é o nosso objetivo. Vamos falar das nossas áreas numa linguagem acessível para que todos possam entender. Acho que esse é o nosso objetivo. Aí, obrigada pelo convite, viu? Imagina, eu que sei a dificuldade que é roubar a agenda de pessoas como vocês. Mas, como dizem, quer fazer uma coisa boa? Chama as pessoas mais ocupadas. Elas dão um jeito. Gratidão. Meninas, vamos entrar no... Já que a gente falou sobre Previdência Complementar e ESG, nós temos que lembrar que esse podcast vai para públicos que não conhecem a Previdência Complementar, ainda não estão vivendo diretamente um ESG, e cabe a nós dar essa simplicidade. Elaine, você poderia dar em palavras ESG? Fala para nós, o que é isso? Olha, ESG, muita gente acha que isso é algo novo, né, que veio de poucos anos para trás, mas se a gente for olhar anos e anos, ele já vem, é um conceito que já vem sendo tratado como sustentabilidade. E de 2015 para cá, que se tem usado mais essa expressão de usar os princípios para falar do ambiente, da parte social e da governança. Então, usa-se muito a expressão ESG em inglês ou ASG em português. Eu não vou entrar no detalhe do que é o ESG, porque eu acho que isso está muitas pessoas podem procurar de outra maneira, mas o que eu acho que é mais interessante a gente tratar aqui é do nosso segmento de previdência complementar, porque nós estamos inseridos no ESG literalmente. Em todos os aspectos. E eu acho que tem muito caminho ainda para a gente seguir, muito conhecimento para adquirir, pegando mesmo lá de trás nas questões de sustentabilidade, mas trazendo para a questão de longevidade. Então, acho que falar de ESG, para mim, juro, eu vivo na prática o ESG, pensando em longevidade. E a Previdência, nós estamos totalmente inseridos no conceito do S, mas também podemos entrar no ambiental, que a gente pode falar mais para frente. Sim, social pode. E governança, principalmente, também, que já é muito debatido, né? Eu acho importante colocar também que, quando se fala muito, né, de determinados temas, a gente corre aquele risco de virar modismo. E a ESG não é modismo. Eu acho que a gênese do ESG é justamente essa vinculação que tem com longevidade e com perenidade. E longevidade, perenidade são dois alicerces do sistema de previdência complementar. Então, previdência complementar e a ESG, acho que caminham de mãos dadas. Perfeito. Olha só, minha opinião, nós falamos ESG ou ASG, obrigado, Ana. Mas esse podcast ele nasceu especificamente quando eu pensava no S, no social, porque previdência complementar, gente, vocês vão entender com ela. Se não tiver inserido no social como algo necessário para empresas, pessoas e sociedade,
você não entendeu Sim. o ESG. Agora, Érica, previdência complementar. Quais os modelos que tem e qual o modelo que você, Elaine e eu defendemos? De uma maneira sintética para o nosso público aqui. Dá uma visão. Por que existe a previdência complementar? Olha só, né, Valdo? Você fala do S, e eu acho que o meu braço jurídico aqui, também acho que o S não vai viver sem o G. Né? E também, e é muito difícil também desvincular esse A daí também. Mas assim, quando a gente fala de previdência complementar, a gente não pode esquecer que vivemos hoje num país extremamente desigual. E quando a gente fala de desigualdade, a gente precisa pensar que quem tem acesso à previdência complementar ainda é uma parcela muito pequena da população. Então, qual é a real intenção de quem trabalha e respira previdência complementar? É disseminar. E para disseminar, a gente não pode esquecer de educação financeira e previdenciária. Como que você fala em informação de poupança, em planejamento financeiro para uma pessoa que ainda mal consegue controlar seus orçamentos domésticos? E como que a gente consegue furar essa bolha para que a previdência complementar ela possa ser mais acessível sem pensar em sustentabilidade? Né? E aí, quem já teve acesso, os afortunados que têm acesso e conseguem usufruir do benefício de previdência complementar, também querem saber se existe um compromisso, um dever fiduciário sendo respeitado nesse caso, de investimentos que também tenham conexão com essa perenidade. Então, eu acho que a gente está aqui falando de um modelo que ainda é para poucos, mas que estamos buscando num franco trabalho para que seja extensível para todos. Então, o modelo é esse, é abrir. Tá? É um modelo de previdência, óbvio que historicamente o Brasil sempre teve uma ligação muito forte com modelos de patrocinados, as empresas que forneciam isso para seus colaboradores, mas a gente viu os novos modelos de trabalho, não só no Brasil como no mundo, impõem uma visão diferente. Hoje a gente está falando de previdência, inclusive, para trabalhadores de plataformas. Estamos falando com um projeto muito bacana aí, sendo encabeçado pela ABRAP, que é a Associação dos Fundos de Pensão, para que isso chegue em todos os modelos, inclusive... Previdência para todos. Previdência para todos. Né? Inclusive porque a gente sabe que previdência social tem limites. Tem limites, a gente sabe que nos novos modelos a gente tem cada vez menos contribuintes. O modelo atual hoje, os atuais contribuintes já estão pagando os benefícios de quem nem está mais trabalhando. As pirâmides. As pirâmides, exatamente. Então, assim, nada mais relevante do que a gente trazer à tona nesse momento essa especial preocupação com sustentabilidade e perenidade da Previdência Complementar. Posso pedir um outro? Talvez as duas podem responder. Você vem, né, na verdade, ser diretora-presidente da OAB Prev. É um modelo de previdência que tem no Brasil, né? Como é que é esse seu modelo que você lidera? Outras instituições podem fazer? Como procurar? Com toda certeza, né? A gente tem hoje uma estrutura normativa que nós temos os pilares de previdência, né? A previdência social, que é aquela que a gente fala que é a obrigatória, né? Cada contrato de trabalho celebrado é celebrado com uma pessoa que passa a ser um contribuinte obrigatório da Previdência Social. Nós temos a Previdência dos Servidores Públicos, já também estruturada, dentro desse alicerce de orçamentos públicos, que a gente sabe também que tem seus problemas, mas no funcionalismo público, pessoas que se dedicam ao trabalho, ao serviço público, também merecem uma atenção especial. E nós temos a Previdência Complementar. E dentro do sistema de Previdência Complementar, a gente tem esses patrocinados, que são as empresas que dão, e percebemos que assim temos os planos instituídos. São setores da economia que podem e devem também dar essa atenção. A OAB Prev São Paulo, ela nasceu por dois instituidores principais, que é a OAB Seccional São Paulo e a Caixa de Assistência, o advogado do Estado de São Paulo. Temos outros estados instituidores também. Se estendeu, né? A OAB Prev São Paulo tem também Alagoas, Amazonas, Rio Grande do Norte, Sergipe, Piauí, Bahia, Nossa, Ceará, medidas, né? Pernambuco. Bastante, né? E estamos aí em busca de E a outros OAB, estados. a OAB São Paulo que
faz a administração. Exatamente. Nós estamos falando em quantas vidas? Hoje a gente está falando de mais de 53 mil vidas Gente. protegidas, um patrimônio que está aí atingindo 1 bilhão e 700 milhões para a classe dos advogados. E a gente sabe, o advogado, ele também tem um modelo diferente, né? Tem advogados que sequer contribuem para o sistema de previdência social. Tá? Então, assim, é muito importante a gente falar nessa previdência que a gente chama de instituído, né? Um instituidor, a figura de um instituidor. Boa, Que acho que assim, a OAB, ela dá a marca, né? Ela dá a chancela dela, porque afinal de contas os instituidores participam da governança. Olha o G vindo já aí, né? Existe uma governança robusta para que a OAB e a CASP, no caso, né, as caixas e seccionais, se compromissem com esses mais de 50 mil advogados e seus familiares na administração de um plano de previdência que dê esse planejamento de futuro, que garanta esse planejamento de futuro, né? Assim como o advogado não pode depender daquele honorário, daquela ação, daquele precatório que ele nem sabe se vai receber ainda nessa vida, a gente está falando de outras classes também que merecem. Então a gente convida, assim, conselhos de classe, a gente convida sindicatos, a gente convida aí qualquer tipo de organização associativa e associações em geral, inclusive associações que nós ajudamos aqui a montar, que eu acho que a gente vai conseguir falar dela ainda hoje, a planejar, a ser mecanismo, a ser ferramenta de acesso à previdência complementar. Nossa, Você vê que aqui já falamos de tanta coisa do ESG, você percebeu? Na verdade, o ESG, fazendo uma correção à minha fala, que eu sou apaixonado pelo S, mas eu vivo nos três. Estando dentro da Previdência Complementar, obrigatoriamente, você vai viver esses três. Não, e pela própria fala da Érica, que a gente consegue usar como analogia justamente para isso, né? Está falando ali de vidas impactadas, famílias impactadas ao longo do tempo, porque nós lidamos com recursos de poupança de longo prazo, então o S está bem ali. Sim. E a questão do G, tem que ser bem gerido, lidamos com patrimônio de terceiros, tem que ter, é um dever fiduciário muito grande. Então, como que nós gerimos esse dinheiro? Então, tem que ter uma boa governança, tem que ter investimentos responsáveis, pensando ali entra no ambiental, entra agora com questões de IFRS, S1, S2, clima, COP, então tudo está interligado. Não dá para a gente desassociar e falar, olha, é só um pedacinho. Isso é algo que às vezes a gente escuta de alguns colegas, olha, não, mas o ESG vamos trabalhar só a questão de investimentos. Não é só a questão de investimentos. Investimentos responsáveis, investimentos verdes é interessante, é importante, mas é um pedaço dele. Sim. Tem todo um trabalho de responsabilidade, de prestação de contas, justamente como a Érica pontuou. Quem já tem um montante acumulado na Previdência Complementar, e temos muitos milionários na Previdência Complementar, já querendo se aposentar, já recebendo seus recursos, né, pagamos muitos benefícios, essas pessoas querem saber se o dinheiro dela está sendo bem cuidado. Sim. Se o patrimônio está sendo bem cuidado. Porque provavelmente vai assegurar até a família no futuro. Exatamente. Né? As novas gerações, porque nós somos intergeracionais. Isso. Então, as novas gerações já se preocupam. Deixa eu olhar lá, sou advogado, eu vou entrar na OAB Prev. Deixa eu entender o que a OAB Prev faz com o meu recurso, aonde ela investe, quais são os bancos, se ela tem investimento verde, ela está preocupada com a descarbonização, como é que está isso? Outro nível de consciência. É uma outra consciência. E isso, quem trabalha com Previdência Complementar, tem que ter esse olhar. Total. De longo prazo, de entender o que está acontecendo, entender o ESG está em todos os pilares. Não tem como deixar só isolado uma coisa ali, uma coisa aqui. E eu acho que esse segmento de previdência complementar fechada, ele é o exemplo mais genuíno de stewardship. Muito. A busca desse engajamento. Não basta dizer que faz, sim, investimentos sustentáveis. Você precisa ter todo um engajamento da sua governança, no sentido de buscar soluções, de buscar investimentos. A decisão de investimento, ela tem, sim, que estar vinculada à perenidade, à sustentabilidade, a princípios éticos e de boa governança.
Só escrita não vale. A gente escuta muito a palavra do greenwashing, que as pessoas falam, né? Sim. E que é justamente você falar que faz, mas você não mostra o que você faz na prática. Só tem um discurso para fora, mas para dentro da sua organização, dentro do seu fundo de pensão, é completamente diferente. Então, hoje em dia, ele é muito percebido, as pessoas percebem isso e não é legal. Você consegue provar que aquela entidade, aquele fundo de pensão, ela não está praticando o que ela prega. Então, é seríssimo. Sim, Né? nós estamos falando aqui de algo que tem que ser visível e também tem que ser medido. Sim. Né? Agora, meninas, eu tenho pergunta. Olha, meninas, desculpe, doutores. Gostei dos meninas. O que você acha, Gente, essa não estava Érica? programada. Gostei dos meninas. Doutores, Não, também não meninas, precisa, também não precisa. É o seguinte, para eu colocar o meu público também aqui na jogada, na verdade eu separei algumas perguntas deles. E, é assim, como a educação financeira, para vocês, e previdenciária, pode colaborar nos pilares da ESG e como é praticado na empresa de vocês ou para quem vocês prestam serviço? Vocês podem fazer um link aí? Educação financeira previdenciária? Sim. Olha, eu Percepção. passo já para a Érica falar da experiência dela lá na OABPrev, que eu acho o máximo o trabalho que vocês fazem lá. Que tem ali um forte educação financeira para os advogados, não só, mas para a comunidade de uma maneira geral, né? E eu acredito muito na educação financeira e previdenciária, percebo uma grande evolução, ainda não tão grande, ela ainda, mas está caminhando para levar para as escolas, que eu acho que tem que começar da base, e a gente pensar que educação financeira ela é tão importante quanto também no universo feminino, que a gente já vai entrar nessa pauta daqui a pouco. Porque se você entende que com uma contribuição de previdência complementar, eu não sei qual que é o mínimo lá no OABPrev, depois R$50 que seja, e a pessoa acabou de se formar na faculdade, entrou na OABPrev, começou a colaborar com R$50, a mágica dos juros compostos, como isso vai se dar lá na frente, 15, e qual é 20 anos. a diferença que isso vai fazer na vida da pessoa. Então, uma pessoa que consegue entender de educação financeira, que entende que aquele guardar uma pizza, que seja por semana, pode fazer a diferença lá na frente, e como é essa diferença, que ela vai poder ter uma qualidade melhor, e aí a gente fala do todo, de uma vida sistêmica. Ela vai ter uma melhor qualidade financeira, uma melhor trabalhar todos os aspectos da vida, né? A parte emocional, a parte financeira, a parte física, que nós somos seres sistêmicos e longevos. E longevos, vamos viver mais. Estatisticamente, os atuários estão aí para nos mostrar isso. Vamos viver mais. Já temos pessoas que vivem mais de 120 anos, já tem comprovadamente. Então, como queremos chegar lá na frente? Como que nós vamos nos bancar lá na frente com tantas mudanças nas relações de trabalho, como a Érica pontuou mais cedo? Mudanças nas relações de trabalho, mudança no conceito de como você não é mais CLT, agora você é um PJ, agora como é que as empresas estão lidando dessa maneira, né? Como é que vai ser daqui para frente e como que você vai chegar lá financeiramente. E a Previdência ela pode ajudar, seja num plano instituidor, aproveitando quem tem planos fechados, que trabalham em empresas que tenham esse benefício. E, infelizmente, muitas pessoas não aproveitam esse benefício, não contribuem. Começam tarde, né? Começam tarde, não contribuem, não dão valor. E não sabe o que estão perdendo, né? E quem não tem esse modelo vai para as entidades abertas, que também é uma outra possibilidade, né? Ir para as entidades abertas, comercializadas por bancos, seguradoras, mas que isso pode gerar um benefício maravilhoso lá na frente. E tudo começa com a tal da educação financeira, que muitos não têm acesso. Nós sabemos que participamos de um grupo ainda muito pequeno. Né? Então, que do nosso trabalho, uma parte do nosso trabalho, como a gente gosta muito do que a gente faz, estamos sempre falando de educação financeira, de educação previdenciária, da importância da longevidade, da importância de poupar, de pensar a longo prazo. Mas isso ainda é um trabalho que precisa ser muito, muito melhorado. Acho que Brasil e mundo também. Mundo também. Sabe que no Brasil, assim, quando as coisas são... O brasileiro gosta de ver vantagem em alguma coisa, né? E no passado, o órgão de fiscalização da Previdência Complementar desonerava uma certa obrigação das entidades fechadas se a entidade apresentasse um programa de educação financeira para os seus participantes. Eu acho que foi aí que começou.
né? Não precisava ser, né? Olha, faça isso que você ganha aquilo. Mas assim, hoje, ainda bem, a gente já tem uma outra mentalidade no nosso sistema. E isso é uma preocupação constante, é um objetivo, na verdade. Né? Porque assim, entidade fechada não tem finalidade lucrativa, ao contrário do segmento aberto. O fundo de pensão ele não visa lucro. Então, assim, é difícil, é impressionante como é difícil as pessoas criarem uma relação de confiança com a Previdência Complementar. Então, a educação financeira entra aí também, para a gente construir um pilar de confiança com mais solidez. Para a gente é difícil, quem trabalha com isso, é difícil você entrar numa empresa e a empresa fala, não, eu não tenho 100% dos meus colaboradores inscritos. A Previdência Complementar ela é voluntária, adere se quiser, você entra se quiser. Aí você fala assim, poxa, mas o colaborador ele tem a chance de contribuir com R$100 e a empresa dá mais 100, ou seja, é um investimento que ele tem 100% de retorno imediato e ainda assim ele não faz? Não, ele não faz. Hoje a gente está vivendo também um momento de imediatismo, a gente sabe que existe uma dificuldade, existe um cenário macroeconômico que é opressor, então as pessoas têm medo de ter ainda aquela mentalidade de achar que o dinheiro está preso num plano de previdência. Então, as pessoas querem ter, né, a liquidez. A pessoa ela quer ter autonomia sobre o próprio patrimônio. Então, obviamente, a pessoa também quer contar com sorte, né? A gente está vivendo aí os tempos de apostas, de bets. Então, para vocês terem ideia, existem pesquisas que mostram que as pessoas acreditam que a aposta é uma modalidade de investimento. Felizmente. Tá? Eu já fui em eventos de advogados e perguntei se as pessoas sabiam o que era um debênture e as pessoas não sabem. Eu não estou dizendo que as pessoas são obrigadas a saber o que é uma debênture, as pessoas não são. Mas todo conhecimento é bem-vindo. Porque senão, se você não tem a relação de confiança com a Previdência Complementar, você estabelece uma relação de confiança com alguém que está visando lucro, ou seja, alguém que está ganhando, está usando o seu dinheiro não em seu proveito, mas em proveito daquela pessoa jurídica que visa lucro. Então, eu acho que o pilar de educação financeira ele é mais relevante do que a gente imagina. É para criar a confiança, é para criar a cultura de poupança, e nesse caso estou falando poupança, gente, é um termo que dá até um pouco de arrepio, tá, gente? Poupança também não é bom. Previdência Complementar é melhor que poupança. Eu vou ter que chamar ela para outros episódios depois. É impressionante, assim. Mas é a cultura do poupar, de pensar no futuro. E pensar em futuro não é renunciar a presente. Né? Ser previdente não é só ficar juntando para gastar quando você está velho. Né? Também todo mundo pensa assim, mas eu não vou fazer nada agora. Não, você vai, mas assim, a educação financeira ela é importante para você conseguir mensurar onde é consumo e aonde é necessidade. Colocar propósito para o uso do dinheiro. Propósito, é isso aí. E lembrar o seguinte, que lá na frente você não pode ser uma pedra no caminho do seu filho, dos seus netos, da família, e também não pode contar com a previdência pública. Ela vai te atender até uma pequena parte. Essa é a realidade de mais de 40 milhões de brasileiros. Então, a sua responsabilidade começa em ter autocuidado com você e proteger parte do dinheiro que você está fazendo hoje para usar no futuro. A poupança que ela falou, muito bem lembrado, não é a poupança que a gente está no dia a dia investindo no banco. Não, é a poupança de reter... Isso, de reservas. Né? Reservas, fazer renúncias, que é isso, porque hoje, meninas, a gente sabe que tem mais de 74 milhões de brasileiros, ou CPFs, que estão negativados. Portanto, eles estão comprando com dinheiro de terceiro ou família. Terceiro. Agora, será que esse pessoal consegue fazer uma previdência complementar de R$50 que poderá, no futuro, com certeza, com os juros que ela falou, juros sobre juros, salvar a sua sustentabilidade, a sua longevidade, sem fazer renúncias? Porque você fazer renúncia com 50, 60, 70 anos, gente, você jogou sua vida fora. Sabe que muita gente, a gente questiona esse nome, né, de previdência, poupança de longo prazo. A gente, outro dia, acho que até um atuário amigo nosso falou fundo para longevidade, que é por aí, né? Olha, vamos trabalhar no nosso... Um grande amigo nosso falou isso. Daniel Conde, nosso amigo Daniel Conde.
Atuário, maravilhoso. Grande. E ele disse isso, que nós, esse nome, né, Fundo para a Longevidade, que eu acho que é isso. É isso, a gente trabalhar a nossa longevidade, pensando que vamos viver mais, sim, que a medicina está ali, que as mudanças, né? Então, como que nós queremos caminhar? E aí, muita gente fala também, previdência, Laine, você fala aí, porque você trabalha nesse ambiente, isso é coisa para quem já tem muito dinheiro, para quem tem, sabe, uma condição financeira melhor. Então, primeira dica que eu acho que a gente pode deixar aqui para quem está nos ouvindo, quem trabalha em empresas que oferecem plano de previdência, se você não está no plano de previdência, corre agora no RH. Se você participa do plano, se você participa do plano de previdência, mas contribui com o menor percentual e não com o máximo, reveja seus conceitos. Deixe de comer uma pizza no final de semana e aumente a sua contribuição no máximo que você puder. Se você já contribui com o máximo da sua contribuição, pense em fazer aportes adicionais. Tudo isso vai te gerar uma maior lucratividade lá na frente. Confia no que a gente está falando. Se você não tem previdência, não trabalha com empresas que oferecem esse benefício, é um advogado? Busque a OAB Prev. Não é advogado? Busque uma associação de classe. Busque planos instituídos. Existem vários instituidores no mercado, né, que vocês podem procurar. Mas procure saber, porque pode ter outros investimentos e a Previdência ela é mais um investimento. Sim. Tá? Então, e pense a nisso. Previdência tem essa diversificação. Sim. Né? Os jovens falam tanto, né? Existe uma geração aí que tem essa familiaridade com aplicativos, com ferramentas, com essa transferência, home broker. A Previdência Complementar traz essa diversificação também. De uma forma você simples. pode, e de uma forma muito mais simples, e de uma forma até mais segura. Profissional. Mais profissional, exatamente. É um setor extremamente regulado. É um setor extremamente fiscalizado. Temos algumas restrições? Temos. Por exemplo, o fundo de pensão não pode aplicar em Bitcoin. Tem gente que acha um absurdo. E tem pessoas que entendem, porque tem que ser tudo muito transparente, tem que ser tudo muito acessível. Existem assim, estudos técnicos extremamente complexos que a entidade de previdência precisa fazer para saber quanto que tem que ter de liquidez a curto prazo, quanto que tem que ter de liquidez a longo prazo. De hoje para 5 anos, né? Exatamente. Os critérios de precificação, tudo isso é muito regulado. Então, você pode confiar numa entidade fechada de previdência complementar. Então, a gente entrou no G, na governança. Total. Você ter governança. Se para fazer então, tudo isso, pensando nisso, se a gente falar, olha, um jovem vai entrar hoje, é claro que a gente tem essa questão de, eu vou sair da empresa, não vou ficar muito tempo, hoje mudou as relações de trabalho, né? Mas se você pensar o tempo médio que as pessoas ficam dentro de um plano de previdência, eu, por exemplo, trabalhei mais de 13 anos, quase 14 anos, dentro de um fundo de pensão. E eu entrei, acho que com 26 anos, saí... Ontem, né? Saí 14 anos depois... E quando eu saí, eu decidi me tornar autopatrocinada. Ou seja, eu ainda estou vinculada a uma entidade que eu confio, que eu acompanho toda a evolução, acompanho a gestão, acompanho os meus investimentos e acredito na gestão da entidade. Por isso que eu estou lá. Se eu não confiasse, eu já teria feito a portabilidade. Não sei entidade, mas se você está ouvindo, está aí uma divulgadora. Mas é interessante, gente. Por quê? Porque é isso que faz a gente ficar ou não. Porque você pode portar para uma outra organização, para uma outra entidade. E a transparência. Eu não sou obrigada a ficar. É igual celular. Você não está gostando daquela operadora, você pode trocar. Exatamente. O plano de previdência funciona dessa forma também. Você pode alinhar os seus objetivos. O que faz você ficar ou não? Com a estratégia do plano de previdência. E isso é interessante, porque como autopatrocinado, eu continuo acompanhando da mesma forma. Eu tenho a possibilidade de sair, né, de me mudar, fazer a portabilidade. Então, essa questão da gestão, da entidade valorizar, né, entender bem como que vai ser essa transparência, como que é a comunicação dela com o participante. Aí a gente vai entrar num outro, que a gente ficaria horas falando. Transparência e fidúcia sobre comunicação. Também. São dois pilares de ESG. Eu não tenho todo esse tempo, porque a agenda de vocês Vamos parar por aí. Mas assim, eu tenho que seguir aqui com algumas perguntas que chegaram, mas ao mesmo tempo vocês foram colocando algumas questões aqui que eu queria fechar com a minha percepção. Você que está nos vendo, ouvindo, o que eu captei até agora? Tá? E elas podem confirmar. ESG ou ASG no Brasil já tem um tempo que é falado. Agora, na nossa concepção, ASG e ESG
deve ser feito por pessoas, organizações, civis ou não, de qualquer porte. Então, algumas pessoas talvez achem, a ESG só vai fazer uma multinacional Não. que está listada. Não, 50 funcionários. A ESG começa no dono, no acionista. Exatamente. Uma pessoa, ela tem já responsabilidade sobre ESG. Então, você precisa entender o seu papel na sociedade e nessa ajuda que tem que ser feita sobre o ESG, e também vai emendar um pouquinho lá na frente, a gente volta para falar de ODS. Agora, antes, gente, eu sou privilegiado, esse é o bom de ser entrevistador. Eu recebi delas um livro, você pode pegar aqui para mim, Elaine? Sim. Mulheres, ó, dá uma viradinha. Te ajudar. Pega aí, por favor. Eu quero que elas falem desse livro, gente. Nosso livro que a gente adora. Mostra aí, para aquela câmera. Nosso livro maravilhoso. Esse livro vocês são quem? Duas Na verdade, esse livro... autoras? A Érica Eu sou coautora, coautora. e a Elaine é coordenadora também dessa... A Érica, presente. A Érica é uma das coautoras, junto com mais 30 colegas, nossas coautoras do segmento, e eu tenho o privilégio de ser a coordenadora da obra e também coautora, que eu também escrevo a minha história aqui. Muito bom, gente, é muito orgulhosa desse livro. E assim, mulheres na previdência complementar. Você já falou, só mulheres. Sim, Agora, curiosidade, tá? Quando você tem um livro desse só mulheres, você está falando do Brasil todo. sim. É isso? Nós temos aqui, deixa eu contar um pouquinho a história de como nasceu, né? Primeiro que, como nasceu? Eu conheço a Editora Líder, que é uma editora que ela trabalha já no mercado já há bastante tempo, com livros autorais, livros de vários segmentos, e eles têm um selo que chama Selo Série Mulheres. Já há bastante tempo também, com mais de 170 países patenteadas, as obras são patenteadas em mais de 170 países, de segmentos diferentes. Então, tem mulheres no conselho, mulheres no RH, mulheres na economia, mulheres na segurança pública, mulheres no bancário, todos os segmentos. E não tinha previdência complementar, não tinha nada de previdência privada. E aí eu conheci a dona da editora, né, a CEO, a Andréa Roma. Parabéns. E a Andréa Roma, conversando com ela, expliquei do nosso segmento. Eu falei, olha, nosso segmento de previdência privada, expliquei quais eram os nossos pilares, né, como a Érica comentou, aberta, fechada, instituído, multipatrocinado. Fui explicando tudo para ela, como é que funcionava. A representatividade no PIB, né, que estamos um pouquinho mais de 12%, o nosso patrimônio dentro da fechada, mais de 1 tri de patrimônio, então que é muito representativo. E por que ela não tinha mulheres na Previdência Complementar Por que, como, Andréia? Você como demorou pra conhecer título? essa mulher. Agora tem. Né? E aí nasceu o convite para a coordenação, fiquei super feliz e logo topei o desafio. E aí qual é a questão? A Editora Líder trabalha com duas vertentes. Uma vertente que é isso aqui, Mulheres na Previdência Complementar, o poder de uma história, onde as coautoras, elas contam as histórias de vida e qual é o ponto de intersecção, o ponto de encontro da sua vida com a Previdência Complementar. A Érica está no setor há quantos anos, Érica? Aí, aquela pergunta. Ela não chegou hoje. 28 Então, anos. 28 anos. Em algum momento, a sua vida se encontrou com a Previdência Complementar. Então, a vida da Érica, ela se confunde com a Previdência Complementar. Eu estou no setor há 19 anos, farei 20 anos no ano que vem. Em algum momento, em 2006, a minha vida se encontrou com a Previdência Complementar e nunca mais eu saí do setor, a Érica também não. A gente é apaixonada por o que a gente faz, assim como as 30 coautoras que estão há muitos anos, têm histórias belíssimas. E qual foi a ideia do livro? A gente criar um mosaico mesmo de mulheres em diferentes setores. Então, nós temos advogadas, economistas, atuárias, pessoas que trabalham em diretorias, em gerências, em cargos de coordenação. Nossa, meu livro. Então, procuramos, assim, fazer um trabalho muito multidisciplinar. Olha aí. Multidisciplinar, pensando na questão mesmo de equidade de gênero. Boa. E também representatividade em diversos estados. Então, nós estamos representando 8 estados, bem legal. Então, temos pessoas desde Brasília, Rio, São Paulo, Recife, Natal, Bahia, Rio Grande do Sul. Então, está bem representado. E com essa disparidade, né, de pessoas que estão ali começando a carreira com 7, 8 anos de atuação, que ainda é pouco para o nosso segmento, e temos pessoas que estão há mais de 30 anos no segmento, uma vida no segmento. Prefaciadora também. A prefaciadora Aparecida Pagliarini, que é uma pessoa
de referência Minha professora, no desculpa. nosso segmento. A Aparecida Pagliarini, ela está no segmento há muito tempo, mais de 40 anos. Então, é uma pessoa que traz, né, ela abriu o caminho para nós e para muitas de nós. Sim. Traçou lá um caminho lá atrás muito difícil, né, e que foi construindo ali, pavimentando para que a gente viesse. Então, foi um trabalho muito bacana, que a gente conseguiu trazer mulheres fantásticas. O livro foi muito bem acolhido pelo nosso segmento, tivemos o lançamento em setembro, agora, então ele está fresquinho. Ó, gente, capa dura. E ele é um carinho muito grande. E muito bacana, porque a gente teve um acolhimento do setor muito maior do que a gente imaginava. E a partir desse movimento, já nasceram outros projetos. Então, hoje nós temos um braço literário da Previdência Complementar, com mulheres, série Mulheres, que é justamente para a gente tratar a ODS 5, que a gente vai falar da ODS 5, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, e da ONU, né, que nós temos o objetivo de levar mais mulheres, de empoderar mais mulheres, dar voz, dar visibilidade para as mulheres, e não é um movimento feminista, antes que muitos me perguntem, Elaine, é um movimento feminista, vocês querem afastar os homens? Não, a gente quer trabalhar com os homens, nós queremos seguir em conjunto, ter as mesmas oportunidades, disputar os mesmos espaços, porque nós temos condições para isso. E é isso que o livro aborda, que a ideia do livro é essa. Já estamos caminhando para o próximo projeto. E a pergunta, quer dizer, você movimenta esse povo todo e para? Não, o livro, esse livro bom. aqui, volume 1, é o volume 1. Teremos volume 2, teremos volume 3, teremos volume 4. Porque a gente nós queremos ver mais mulheres escrevendo. Só que agora nós lançamos um projeto que é o que nós vamos trabalhar para o próximo ano, que é o selo Série Mulheres, o poder de uma mentoria, que é trazer as mulheres para contarem cases de sucesso, seja técnicos, seja algum conselho comportamental, algo que vai impactar outras mulheres a seguirem em frente, com temas técnicos ou comportamentais. Perfeito. Então, teremos mais uma edição. Posso fazer aquela que vai ser introdução? Vocês estão fazendo aqui uma inclusão de mulheres no lugar que elas já estão. Hoje eu não sei qual é o percentual, né? Acho que não é nem essa a questão, mas de mulheres em cargos de liderança nas empresas. A gente sabe que tem um número aí ainda muito díspare. Na Previdência Complementar, quando a gente fala diretores, conselheiros, em posição de liderança. Eu não sei como está esse número, mas uma coisa eu imagino que esse livro, ele vai chamar atenção para essa questão que você falou da equidade. Sim. E agora eu vou pedir para vocês me falar o seguinte, você falou equidade e você falou ODS. Nem todo mundo que está ali, ou meu amigo, sabe o que é a ODS. Eu sei, ONU, 2030. Sim. Então, assim, vocês conseguem dar qual a importância da ODS, a equidade e ESG? Essas coisas estão ligadas? Sim, estão totalmente ligadas. Lá em 2015 foi criada a Agenda 2030 da ONU, e nós já estamos em 2026, ou seja, está logo ali, né? Com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, e tem 169 metas, que é justamente para tratar a equidade de gênero, a questão de riscos climáticos, tem uma série de desdobramentos. E a meta, a ODS 5, ela fala especificamente do empoderamento, fala da equidade de gênero, né? Do empoderamento de meninas e mulheres. E, então, esse livro ele vem muito conectado com essa questão da ODS 5, que é o que a gente trata. Agora, nós temos uma questão de legislação que vem avançando. Nosso segmento não é ainda uma obrigação, mas a Previc agora está com uma audiência pública de uma nova resolução, Previc, que é a resolução Previc que vai alterar a resolução Previc 23, que fala ali de programas de integridade e também de programas que traga, né, equidade de gênero para as empresas. Então, são programas que, para se desenvolver, para as empresas S1 e S2, que são as maiores porte e complexidade, né? Não que a S3 e S4 tenham que ficar de fora, mas as entidades que são classificadas como S1 e S2, que são as com patrimônio maiores, elas estão sendo convidadas a pensar melhor sobre equidade de gênero dentro das suas organizações. E inclusão, né, também, equidade, inclusão, né? Diversidade e inclusão. E a questão que você falou da pesquisa, foi feita uma pesquisa recente pelo Ministério da Previdência Social, nasceu assim bem próximo, né,
do lançamento do nosso livro, e que ela traz ali uma pesquisa, nunca tinha sido feita uma pesquisa do nosso universo feminino, e traz movimentos assim interessantíssimos sobre o recorte, e que temos um número interessante de mulheres na Previdência, mais de 58%, só que quando elas vão para cargos de liderança, esse número cai drasticamente. Com posições. Aqui nós temos, está bem claro. Isso está público. Está público, Público. Pesquisa. Pesquisa divulgada Tudo Parabéns ao bonitinho, Ministério, gente, é incrível isso. pelo Ministério. Aqui está aqui, ó, a gente tem uma informação que eu acho que é relevante falar. Ó. Aqui, ó. Aqui nós estamos falando justamente isso, ó. 58% dos colaboradores são mulheres, tá? Contudo, 21% estão nos conselhos deliberativos, 25% nos conselhos fiscais e 24% nas diretorias executivas, sendo que 58% da força são mulheres, né? E aí nós temos um recorte que fala que 82% das entidades não possuem programas específicos para ampliar a presença feminina na liderança. Que aí a gente cruza com o que vem vindo ali pela resolução Previc 23, né, que vai ser alterada, que está trazendo aí essa recomendação. Está olhando as ODS. Sim, com certeza. Está E trazendo Você sabe que isso é uma realidade do nosso segmento. Né? Não existem políticas de sucessão, não existem critérios de políticas de sucessão e que franqueiem esse acesso para lideranças femininas. Tá? A gente já tem essa escassez, que me perdoe, mas realmente o nosso sistema ele falha nessa coisa de modernizar esses novos postos. A gente tem uma certa perenidade das lideranças. São pessoas, obviamente, que têm muito a contribuir, mas que podem, sim, virar grandes mentores para que a gente possa trazer uma liderança mais jovem, uma liderança mais diversa, uma liderança que traga também novos olhares e traga esse poder feminino. Porque se 58% está atuando no setor, isso não pode ser deixado de lado, né? É um dado muito relevante. Muito relevante. A gente sabe, mulheres são boas em planejar. A grande maioria dos lares brasileiros hoje é comandado por mulheres. Sim. As mulheres é que organizam os orçamentos. E assim como existe também aquela outra parcela também de mulheres que sofrem violência, inclusive violência patrimonial. Sim. Então, quando a gente fala de empoderamento feminino, quando a gente fala do empoderamento de meninas, a gente não pode passar ao largo da Previdência Complementar. A Previdência Complementar, ela é ferramenta, eu insisto sempre nessa palavra, ela é caminho. A gente precisa agarrar a Previdência Complementar como aliada nessa questão de inclusão feminina, de trazer mulheres para que essas mesmas mulheres que chefiam seus lares tenham também esse futuro sustentável. Exatamente. Consigam planejar um futuro sustentável. Olha só, meu amigo, vocês estão vendo? Aqui eu tenho 2 exemplos de mulheres que são líderes por onde passam, são dirigentes também, e, assim, essa estatística, essa fotografia que foi feita, eu vou até pedir para a Érica falar, porque é o seguinte, nós falamos aqui da palavra Previc. Érica, para quem nunca viu falar, quem é a Previc? Previc é a polícia, muito prazer, gente. né? Muito prazer. Quem é a Previc? A Previc é a polícia das entidades fechadas de previdência complementar, é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Ela é o órgão fiscalizador das entidades fechadas de previdência. O Conselho Nacional de Previdência Complementar estabelece diretrizes e cabe à Previc executar essas diretrizes, estabelecendo normas, instruções, resoluções que dão justamente esse norte. E assim, antigamente tinha mesmo essa imagem de polícia, mas hoje não, tá? Eu acho que a Previc e o Ministério da Previdência Social hoje são grandes aliados do sistema. Existe uma sinergia do sistema, né? Hoje tem, assim, essa pesquisa do Ministério, ela foi realizada em conjunto com o próprio sistema. Sim. Tá? Então, sim, existe hoje uma sinergia, trazendo tanto o regulador, o fiscalizador e o próprio setor para atuarem mesmo, para serem players em conjunto nesse mercado. Gente, olha só, meu amigo, minha amiga, estamos chegando aqui no final, mas eu não poderia novamente deixar de citar que vocês estão diante, além de 2 mulheres, donas dos seus lares, das suas empresas, grandes escritores. Agora, eu conheci a Érica como escritora. E como foi isso, Érica? Porque, assim,
tem uma história para essas duas estarem juntas também. Como foi isso? Que ano que a gente se conheceu? Eu já nem lembro mais qual foi o ano que a gente se conheceu, porque a gente se conheceu bem antes. Desculpa, e eu lembro que você usava muito uma expressão que era caminho das pedras. A gente sempre conversou sobre isso, né? Como é um segmento extremamente regulado, que infelizmente ainda impacta um número reduzido de pessoas, muito embora a gente queira furar essa bolha, a gente precisava descobrir qual seria esse caminho das pedras a ser percorrido para que a Previdência Complementar fosse realmente para todos. E aí, em 2022, você me convidou e trilhamos juntos um pedaço desse caminho com o nosso livro que está aí atrás, decorando o seu take. Gente, que a gente precisa dar publicidade, né? Porque realmente são trabalhos isso, muito gente. bacanas. São trabalhos muito bacanas. Eu acho que toda a literatura de previdência complementar que puder ser produzida, ela tem que ser muito bem prestigiada, porque ela ainda é incipiente. O judiciário já tem um material sobre isso, infelizmente, porque questões são levadas, e eu sempre brinco falando que se existe processo de fundo de pensão no judiciário, as pessoas estão dando tiro no próprio pé, porque o sistema ele é de todos. Né? Então, se alguém se o participante está processando o fundo de pensão, ele está processando ele mesmo, porque aquele patrimônio pertence a ele. Mas assim, o judiciário já produziu algum material de estudo, mas falta ainda muita doutrina. Temos pessoas maravilhosas que já escreveram sobre o segmento, como a professora Daci Reis, a própria Aparecida Palharini e outras advogadas maravilhosas que também já se debruçaram sobre o tema, mas ainda tem muita coisa para ser dita, tem muita coisa para ser apresentada, temos muitas outras histórias a serem contadas. Sim. Eu fui trabalhar sem querer num escritório especializado em previdência complementar e eu falo que eu me sinto muito sortuda de ter tido acesso a esse universo. Seu escritório desculpa, agora eu preciso ir para o final, não posso... Seu escritório... Cavesale Advogados Associados. Paulo Sérgio Campos Cavesale foi uma das pessoas que ajudou a escrever a Lei 6435, lá em 1977, meu Deus do céu. que foi a lei que inaugurou a disciplina da Previdência Complementar fechada no Brasil. Então, já faleceu, mas deixou aí um grande legado, uma pessoa que assim, sempre foi um grande apaixonado. E ele que falava que assim, as pessoas são mordidas pelo bichinho da Previdência Complementar. Porque quem tem acesso, para quem consegue aprender um pouquinho, ou saber que existe, ou usufruir desse benefício, não consegue ficar de fora, não consegue se distanciar disso. É isso aí. É uma coisa que faz bem para as pessoas. E a sua parceira aqui? Fala do seu escritório, a missão dele, por favor. Bom, hoje eu atuo na PFM Consultoria, que é uma consultoria focada em gestão de riscos, governança e compliance. Lá eu atuo praticamente nas áreas jurídica consultiva e regulatória. Estou há quase 2 anos, é um prazer colaborar com a PFM, com os clientes. O nosso forte são os mercados regulados, com bastante atuação em fundos de pensão, seguradoras, tem capitalização também, então tem empresas diversas, mas o foco maior são os fundos de pensão e as seguradoras. Então, esse é o trabalho principal. Bom, Eu vou acabar falando uma coisa também muito importante. Diga. A gente também tem uma outra coisa muito importante do nosso currículo. A gente é mãe. É verdade. Gente, é isso. Nossa, olha, Gente, nós... quem é mãe é dirigente da vida. Na verdade, a gente costuma sempre falar isso, né? Quem Que é mãe? além de fazer esse trabalho principal, né? A Érica tem o trabalho principal dela lá, eu também na PFM, a gente faz outras coisas também, porque nós somos multidisciplinares. A gente gosta muito do trabalho que a gente faz, eu acho que quando a gente faz o que a gente ama, a gente faz com propósito, né? As coisas acontecem. Muita gente fala, nossa, que horas que você dorme, né? Que horas que você tem marido, você tem filho? Eu falo, sim, sou casada há muito tempo. Tenho Érica 2 também. filhos, A Érica tem 2 filhos, eu tenho uma filha maravilhosa de 14 anos. E a gente é mãe, a gente é esposa, a gente é amiga, a gente trabalha com paixão pelo que a gente faz. Advogados Meus apaixonados. filhos Isso têm plano de somos. previdência desde que nasceu. A minha também tem, desde que Eu não queria nasceu. fazer essa pergunta, porque eu falei, deve ter, né, gente? Desde que Pelo amor nasceu. de Deus, A né? minha filha tem desde que nasceu. Presente de maternidade foi É contribuição, foi aporte para plano de Bom, previdência. meus sobrinhos, Fica a meus dica. sobrinhos netos, vocês entendem por que vocês nunca receberam brinquedo desse aqui? Eu sempre fiz a pauta de previdência. A minha filha Sim. também tem. Porque primeiro a criança com... Faz o Um ano vai CPE, lembrar, já faz né? já registra e já Plástico faz monta. mal para o planeta. É isso. É seja melhor o sustentável. aporte. Agora, para fechar, pessoal, eu não poderia também aqui passar em branco. Essas duas estão juntas, não é por acaso. Eu e a doutora Érica temos algumas missões que a gente fala em disseminar a previdência complementar, em
apoiar todo o projeto de educação financeira, seja a área que for, porque a educação financeira ela serve para qualquer salário, para qualquer formação, médico, advogados, economistas, porque é para a vida. Mas as duas que estão juntas, hoje vocês representam uma associação que vai fazer 1 ano, né, nesse mês de novembro. Qual é essa associação e qual a posição de vocês nela? E por que vocês resolveram apoiar mais Mais um ação trabalho. para a Ele previdência perguntou, mas ele complementar? já sabe, porque ele também ajudou a fundar, gente. na É a verdade. ANESP, é a Associação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços em Previdência Privada. Nome é comprido. É um nome enorme. Né? Mas é a nossa associação, é a nossa E ANESP. você está lá como... Vice-presidente. Uau! Onde ela arruma agenda para ter Então, essa- pois Também não é, sei, esse é o também não ponto que sei. nos Vale pra você, perguntam. onde você arruma É, agenda? Mas é porque É o toda essa propósito. agenda, É o propósito. tirando a parte É o de ser propósito. mãe, que a gente tem que ser muito mais multifacetada, mas toda essa agenda, ela tem esse ponto comum que é a previdência complementar. Tá? Então, assim, não vou falar que é fácil de organizar, gente, é difícil. Muitas pessoas que estão me ouvindo aqui sabem que alguns pratinhos andam caindo, mas a gente dá um jeito. Porque tudo isso é voltado para a disseminação, para a evolução do sistema de previdência complementar. A previdência complementar, como tem esse vasto campo a ser explorado, a gente precisa mesmo atacar em várias frentes. E a ANESP é mais uma ferramenta. Quando a gente fala de planos instituídos, de planos setoriais, a legislação ela exige esse vínculo jurídico com alguma pessoa jurídica desse caráter associativo. A ANESP nasceu nesse propósito, de ser veículo. Ela é um veículo. Além de reunir pessoas que também são apaixonadas e que prestam serviços, toda a gama de serviços que alguém que se interesse por previdência complementar possa querer, a ANESP ela é veículo, ela pode ajudar uma pequena empresa, uma microempresa ou pessoas físicas a terem esse acesso a planos de previdência complementar. A ANESP é isso, ela é uma ponte. Ela é a ponte entre qualquer pessoa, física ou jurídica, que queira ter acesso a esse universo maravilhoso que é a previdência É uma complementar. vitrine de soluções, né? Exatamente. Então, assim, você quer saber sobre educação financeira, previdência complementar, como montar, né? Qual é o passo a passo, riscos, tudo. Busque a ANESP, porque lá nós buscar temos pra fora, especialistas. né? Buscar pra Exatamente. fora. Nós hoje lá, quando eu falo nós, bom, aqui eu já me incluí, porque eu sou presidente da ANESP, assim como sócio fundador da J. Santos Consultores, a mantenedora desse programa. Nós vivemos por paixão do que fazemos, somos beneficiários desse setor há mais de 20, 30 anos, e o que a gente fez foi unir propósitos para disseminar para vários setores. Então, quando a Érica fala de porte de empresa, gente, previdência e educação financeira é para todos. Este é o propósito da ANESP. E agora, aquela pergunta matadora que eu tenho que fazer. Para as duas, primeiro da esquerda ou da direita. Elaine, vale para você, vai pensando, aí é mais fácil. O que te faz brilhar os olhos e te deixa feliz? Olha, sem sombra de dúvidas, é poder ter liberdade de expressão, poder ser quem realmente eu sou. Usar a minha criatividade, usar as minhas múltiplas potencialidades, porque eu acredito que o ser humano ele tem múltiplas potencialidades, e quando você não estimula essas potencialidades, ela fica muito reprimida, e você não é feliz por completo. Então, eu acredito numa Elaine que consegue expressar o que pensa, que consegue exercer as suas potencialidades, e eu acho que eu estou vivendo essa fase atualmente, e acredito muito nisso, de usar as potencialidades, entender muito o que eu topo, o que eu não topo, sabe? O que faz bem, o que não vai, aonde que eu posso ir mais para frente, aonde que eu tenho que recuar. A gente estava conversando um pouco sobre isso no almoço, né, Érica? Foi mesmo. E eu acho que a maturidade vai trazendo isso para a gente. O que a gente topa, o que a gente não topa, e usar as nossas potencialidades sem ter medo. E aí a gente está falando muito do universo feminino, de como as mulheres sofrem muito com isso, né? E esse trabalho que nós fizemos e que nós vamos continuar, ele traz muito isso. É a nossa potência como mulher e as fragilidades que às vezes a gente deixa que o mundo nos coloque numa bolha que a gente não precisa estar. E eu acredito que eu estou vivendo esse momento da minha vida hoje. Seus olhos estão brilhando. Meu olho brilha. Bom, agora passa para eu não Érica, queria que te faz feliz. eu não queria copiar a amiguinha, mas é que, na verdade, realmente, essa conversa A gente foi estava muito no almoço recente. falando, Então é impossível não fazer esse link. Mas, assim, eu acho que... eu brinquei com ela, falei para ela que eu me descobri feminista.
E aí não é a feminista que tira o sutiã na praça, mas assim, é a feminista que consegue se enxergar como um ser Um veículo. que possa fazer a diferença para outras pessoas. Eu fui julgada muitas vezes na minha vida pela pura situação de ser uma mulher. Até quando eu fui convidada para assumir a presidência da OAB Prev São Paulo, questionaram se eu daria conta, sendo que eu era mãe de 2 crianças. E, assim, eu acho que a gente passa tanto tempo por situações de silenciamento, de repressão mesmo, que hoje o que me faz brilhar os meus olhos é ter a plena consciência da minha liberdade. E liberdade também está intrinsecamente relacionado com o fato de eu ter planejado muitas coisas na minha vida. Hoje, se eu cheguei onde eu estou hoje, graças a Deus, também é por conta de muito planejamento. De ter colocado a sustentabilidade desde o início. Sem deixar de aproveitar o presente, eu fiz as minhas viagens, eu também fiz as minhas compras, eu invisto muito na educação dos meus filhos. É isso que me faz brilhar os olhos. Saber que eu estou fazendo um trabalho que me faz feliz. Me cansa também, às vezes, gente. Mas me faz muito feliz. E dentro disso que eu falo para vocês, da liberdade. A liberdade financeira e a autonomia sobre a minha carreira, sobre os meus propósitos. De não deixar nunca que os meus valores sejam corrompidos. Sejam corrompidos. Isso faz meu olho brilhar. Bom, meu amigo, minha amiga, em resumo, vocês que irão assistir a esse podcast, eu diria que peguem caneta, lápis, papel, porque aqui vocês tiveram uma verdadeira, ou pelo menos uma boa introdução do que é a Previdência Complementar Fechada, como a ESG funciona, ou a ESG, como bem dito aqui pela Elaine, no dia a dia das corporações em que você, mesmo sendo indivíduo, tem responsabilidade de colaborar. E a outra coisa é, a doutora Érica falou que qualquer pessoa, qualquer empresa pode ter previdência complementar, no caso dela, a partir de R$50. Não sabe como fazer? Nos procure, nós daremos solução. E de tudo isso que nós falamos, não existe previdência complementar ou nenhum tipo de investimento no mercado financeiro que antes não tenha o autoconhecimento, e o autoconhecimento gere educação financeira. Um profissional educado financeiramente, com certeza ele será um melhor empreendedor lá na frente. Então, siga a J Santos, compartilhe esse vídeo, vai ter toda a descrição de como achar essas brilhantes advogadas, mães, está na descrição. E até a próxima. Forte abraço. Obrigada. Obrigada, gente.